E aí, pessoal, tudo bem? Como ficou combinado entre a gente, nós vamos fazer o curso de estudos espíritas aqui no nosso canal e vou tentar adaptar o curso que nós damos no centro aqui para nós, né? E algumas coisas que eu espero ir aprendendo junto com vocês, ok? Se tiverem perguntas relacionadas às aulas, vocês fazem as perguntas pelo canal. E, obviamente, nós vamos procurando responder até com outras videoaulas, porque, de repente, pode ser perguntas interessantes que sirvam para outras pessoas, ok? A nossa primeira aula referente ao primeiro ano, nós vamos falar da revelação Moisés, né? E eu gostaria de, antes de falar sobre Moisés um pouco, iniciar sobre, assim, a introdução pela qual a espiritualidade nos coloca diante da condição diante da condição de nos auxiliar à evolução. Por que nós estamos aqui no planeta Terra? O que nós somos? Nós somos moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, portanto, nós somos terráqueos e somos todos, assim, orientados e assistenciados pela espiritualidade maior. Então, nós fomos criados simples, ignorantes. A partir do momento em que a gente vai estudando, que a gente vai adquirindo informação, nós vamos nos distanciando do ignorante. E a partir do momento em que a gente vai vivenciando diante dos nossos exercícios dia a dia, que é o exercício do ser pai, mãe, filho, filha, patrão, empregado, irmão, irmã, vizinho, vizinha, enfim, uma série de ligações do ser. É o nosso treinamento que vai nos distanciando do simples. Cada vez em que vamos amadurecendo, aprendendo, vamos nos distanciando do simples. Qual é o objetivo de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco, aqui moradores do planeta Terra? É fazer com que nós, espíritos que nesse momento estamos numa condição de encarnados, porque ainda somos espíritos animalizados, né? Nós adquiramos a evolução. Então, o maior objetivo da espiritualidade é fazer com que nós, né, espíritos ligados ao planeta Terra, vamos adquirindo evolução, né, ligados ao planeta Terra até o presente momento, ok? Então, Deus não nos manipula como marionetes, muito pelo contrário. Nos conduz e nos auxilia a caminhar para a evolução, a caminhar cada vez mais para mundos mais qualificados. E isso já acontece há milênios conosco. Deus, nosso Pai, nosso Criador, colocou uma missão, assim, que eu considero uma missão carinhosa, amorosa, aceita por Jesus, que é o administrador do planeta Terra. Nós vamos falar sobre Jesus na aula de número 2, ou seja, depois desta aula. E a organização e a forma com a qual Jesus nos conduz fez com que nós passássemos por todas as fases de transformação do planeta. Quando o planeta estava passando por aquela condição que da ciência nos fala de montar a atmosfera que existe hoje de vida, oxigênio, o azul do céu, o mar, os relevos, toda essa transformação, todo esse trabalho científico milenar, auxiliado por espíritos da estima maior, né? Jesus, o administrador do planeta e também o maior formador das nossas formas de vida, o maior idealizador das nossas formas de vida, ou seja, a matéria-prima foi dada por Deus, nosso Pai, nosso Criador, e a formação do planeta, essa condição de vida, as ideias do corpo físico, as ideias de estruturas de organização de vidas que existem aqui, no vegetal, no mineral, no hominal, no animal, foi auxiliado e conduzido por Jesus, nosso mestre, Jesus, nosso professor, Jesus, nosso irmão maior. Na condição de que a cada momento da nossa vida nós estejamos num plano promissor de evolução, a evolução se dá na mente,
A evolução se dá na forma do pensamento, no jeito de cada um pensar, com respeito à individualidade, à liberdade de cada um pensar, com muita fraternidade de Jesus e que nós somos tratados com muita igualdade por Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então nós somos rodeados de amor o tempo inteiro, o período inteiro. Na condução de que cada vez mais, diante do nosso nascer, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, os processos de evolução foram conduzidos através de profetas, através de chamados gênios, que não são pessoas que foram melhor tratadas por Deus, nosso Pai, nosso Criador, com uma inteligência privilegiada, nada disso. São espíritos colaboradores do planeta Terra, colaboradores para que a gente entre num processo de evolução. O processo de evolução é a transformação, a modificação de pensamento. E Moisés é um desses auxiliadores de Jesus, nosso querido amado mestre. Moisés poderia se dizer claramente na Bíblia, até no Antigo Testamento, que foi o primeiro médium que recebeu leis, que são os 10 mandamentos, que nos conduz a comportamentos ou a nos levar modificações no pensamento. Existe a lei mosaica, a lei que Moisés implantou. Por quê? Porque naquela época o comportamento que nós tínhamos, né, eram de espíritos mais grosseiros, mais difíceis. Se você imagina, Moisés veio 500 anos antes de Cristo. Se nós, com o Evangelho, há 2019 anos mais ou menos, com a implantação do Evangelho, as ideias que Jesus trouxe, a vida já está difícil, para muitos de nós ainda, a evolução ainda está complicada, atrasada, muitas vezes, por questões da nossa preguiça, da nossa falta de vontade, da nossa falta de olhar com primordialidade as leis do Evangelho. Você imagina 500 anos antes, quando nós não tínhamos ainda a presença de Jesus no planeta, não tínhamos, portanto, a ideia da implantação do Evangelho que Jesus nos trouxe. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos, gente, se nós prestássemos atenção no que precisa para cumprir aqueles 10 mandamentos em nossa mente, em nossas atividades, né? Porque a evolução se dá de que maneira? Se dá pela forma de agir, pelo meio de pensar, ok? Conforme a gente vai aprimorando a nossa forma de agir, no nosso meio de pensar, nós vamos a cada momento evoluindo e nos tornando melhor, ok? Para que isso, você diria, Robson? Exatamente para que a gente possa um dia habitar mundos mais confortáveis. O que nós somos até o presente momento? Eu acredito que nós somos moradores de várias zonas umbralinas. Nós passamos por várias etapas umbralinas. E naquela época de Moisés, nós éramos extremamente abrutalhados, pensávamos em vários deuses, o comportamento social épico era de que existia um Deus para cada causa, existia um Deus para cada objetivo mental de cada um, praticamente havia um Deus particular para cada um no seu modo de pensar. Para esses deuses nós dávamos valores como ouro, joias, pratas, colheitas, as melhores colheitas que nós tínhamos, os melhores animais que nós tínhamos. E era um pensamento completamente contraditório a toda a formação educacional de Moisés. Moisés tinha uma formação educacional vinculada aos egípcios e toda esta plenitude de educação, todo esse planejamento de educação para Moisés é que ele pudesse passar essas ideias reveladoras até então para o povo. Prometia-se uma terra nova porque o povo não tinha condições de escolha, não tinha condições de ter a plenitude da sua vida, viver em liberdade para ter soberania sobre seus pensamentos, e automaticamente Moisés foi tratar de direcionar a um território onde pudesse constituir uma cidade, um povo, onde tivesse a liberdade
de pensamento, a liberdade de conduta, a renovação de ideias, a revelação de novidades. Moisés era um médium maravilhoso, que recebia as ideias da espiritualidade. Eu estou colocando que Moisés era uma condição de médium, exatamente porque ele tinha ideias assim extremamente avançadas diante da sua época. Tinha todo um conhecimento geográfico, de estudos geográficos da área em que vivia, conhecimento sobre o tempo, sobre as marés, né? Depois nós vamos falar aí posteriormente sobre a abertura do mar para que pudesse passar o povo escolhido. Moisés não bateu cajado nenhum e nem abriu mar nenhum. Isso seria uma contradição sobre as leis naturais. Moisés não era um ser privilegiado por Deus por ter uma inteligência mais avançada, muito pelo contrário, Moisés era um espírito mais evoluído, sim, mas não privilegiado. Porque, veja bem, se Deus privilegiasse alguém, ou ele dava esse privilégio a todos nós, ou não haveria mais justiça. Se Deus me der um óculos para mim, ou ele dá um óculos para todo mundo, ou a justiça divina acaba. Porque a igualdade acabaria. O que Deus tem para conosco é misericórdia. Deus é misericordioso. Isso é diferente de fornecer privilégios. Cada um de nós evoluímos pela nossa vontade, quando queremos, da maneira que queremos, da forma que queremos, no tempo que queremos. Ok? Moisés, então, trouxe as ideias dos 10 mandamentos. Eu diria que essa é a primeira revelação importante, mais importante, dada pelo Espiritismo. Então, naquela época, existiam muitos profetas. Naquela época, existiam pessoas com ideias fantásticas para o comportamento social, para a forma de trabalhar, para o jeito de ganhar dinheiro, para a forma de conduzir ideias para outras pessoas, que eram chamados na época de gênios, como se eles tivessem privilégios sobre o resto do povo que não tinha tido essas ideias. E, na realidade, é a mescla temperada que existe até hoje na nossa sociedade de espíritos que trazem ideias para redirecionamento de comportamento, redirecionamento de atividades no modo de dizer, no modo de falar, na condição de ouvir, modificando, redirecionando pensamentos, reformulando ideias. Essa mescla social misturada em diversos campos sociais desde a época de Moisés, ou até antes disso, tem o objetivo de fazer o povo terráqueo, que somos nós somos terráqueos, moradores do planeta Terra, de uma comunidade planetária chamada Terra, mediante o universo. É isso que nós somos nesse momento. Ok? Moisés, então, trouxe os 10 mandamentos, que eles já seriam suficientes para a nossa evolução, se nós prestássemos atenção na ideia, e como seria para atingir as ideias dos 10 mandamentos. Entende? Os 10 mandamentos têm o objetivo de modificar comportamento, de transformar para pensamentos mais aprimorados, pensamentos mais bondosos. A lei mosaica veio brecar a brutalidade, a animosidade que existia entre os comportamentos íntimos sociais épicos, que eram tidos como comportamentos naturais. Ok? Depois, numa outra aula, nós vamos falar de maldade e de comportamentos naturais, maldade e bondade. Ok? Então, assim, para se diminuir, frear a brutalidade e cada vez mais as alternativas brutais que se tinha de vida, por exemplo, se alguém fosse pegando com a mão, um exemplo, né, com a mão esquerda roubando, cortava-se a mão fora, né? Moisés trouxe essa ideia. O olho por olho, dente por dente, por exemplo, que a gente se refere, chega a ser uma bondade na lei de Moisés, porque
naquela época, se matava, esquartejava, deixava um pedaço em cada esquina para, se a pessoa fosse pega roubando, por exemplo, a brutalidade era imensa. As opções que se existia para se resolver os problemas sociais eram imensas e eram comportamentos animalescos, brutais mesmo. E para que se freasse isso, como eu disse, se pegasse roubando com a mão esquerda, cortava-se a mão esquerda. Seria melhor, é o olho por olho, dente por dente. Seria menos mal do que toda a resolução brutal que existia. É menos mal do que esquartejar, cortar a pessoa, colocar um pedaço em cada esquina como prova de lição. Na tentativa de frear essa brutalidade, por quê? Porque todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos está vinculado ao nosso processo de evolução. Está dentro de nós isso, ok? Depois nós vamos falar do Evangelho como chave de vida para nós, e não como comportamento religioso. O Evangelho não é comportamento religioso, é uma conduta de vida para que nós possamos viver mundos mais evoluídos. Quando Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, quando trouxe as ideias dos mandamentos, nós éramos pessoas dispersas em relação a Deus, não tínhamos certeza da existência de Deus, portanto, formávamos deuses particulares, tínhamos uma noção inconsciente, mas não algo consciente. Moisés trouxe o Deus único. Automaticamente, primeiro, o que se precisava ver com os 10 mandamentos? Se você notar, ele fala de comportamentos particulares. Os 10 mandamentos são comportamentos íntimos em relação à sociedade. Iniciando aí uma condição de pensar com menos brutalidade, animosidade. Direcionar um povo sem se interferir no livre-arbítrio, sem imposição, é algo de muito difícil. Eu gostaria muito que eu conseguisse passar o quanto que é difícil a trajetória de Jesus para conosco. É muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Nós temos atingir um comportamento de tentar fazer um povo, né, como nós terráqueos, atingir um comportamento de evolução sem interferência no livre-arbítrio. Porque se interferir no livre-arbítrio, se você fazer porque alguém está mandando, não foi uma condição de evolução, é uma imposição às suas ideias. A transformação ela é mental. Muitas pessoas têm comportamento de verniz social. O verniz social ele serve para nós vivermos na nossa sociedade como seres encarnados, mas não serve para a gente viver na espiritualidade. Por quê? Porque nós temos toda uma frequência fluídica dos nossos pensamentos e das nossas ações. Nós vivemos num planeta que está vinculado sob lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos, automaticamente nós sentimos e acolhemos, porque é o nosso livre-arbítrio, é a nossa ideia, a nossa forma de pensar, nosso jeito de agir, a nossa escolha de ser pela nossa vontade. Então Deus, nosso Pai, nosso Criador, isso é nítido, estudando a filosofia espírita, o comportamento mediante os tempos, ele nos aceita como somos, mas nos pede reformulação. Moisés trouxe a primeira revolução mediante uma postura de mensagens que são os 10 mandamentos, que ele não pensava sozinho, não evoluía por si só. Não tinha esses pensamentos vinculados a ele. Esses pensamentos de comportamentos mais corretos, que são os 10 mandamentos, são ideias de seres superiores. Então, este é a primeira revelação para nós, porque revelação é algo que nos traz algo que estava oculto, com ideias que não tínhamos condições de pensar sozinhos, e que, de uma certa forma, nos ajuda e nos orienta
na condição de nós nos conduzirmos e elevarmos o nosso pensamento a isso. Ok? Então, a supremacia de estarmos aqui encarnados no planeta é exatamente assim, a motivação maior é a evolução. A evolução para que um dia nós possamos viver mundos mais confortáveis, mundos mais aconselháveis de serem vividos. Nós somos, então, no encarnar e desencarnar constantemente, com atos brutos, com atos violentos, dentro de nós, dentro da nossa mente, automaticamente nós vamos para lugares onde os nossos pensamentos nos levaram a atrair. Ok? Então, qual é o procedimento da espiritualidade? Aqui é como uma escola, em que as aulas vão acontecendo a cada existência. Viver 80 anos aqui, para nós que somos seres eternos, nós vamos estudar isso nas aulas dos próximos anos. Nós vamos ter aula até o 5º ano aqui. Eu vou passar aula até do 5º ano, igualzinho é no Centro Espírita. E nós vamos estudar sobre isso. Então, Moisés trouxe para nós, então, a nossa condição de início de investimento da espiritualidade maior no sentido de ideias, que são as leis, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já seriam suficientes se nós estudássemos ele e se nós entendêssemos, conseguíssemos achar uma trajetória em que colocasse esses 10 mandamentos como comportamento social, nós já evoluiríamos muito. Acontece que a primeira maneira de infiltração dessas ideias foi trazida só as leis. Você veja bem que falou só dos textos. Nunca se conversou sobre como atingir a isso. E era como algo assim, determinado. Por quê? Porque naquela época, num comportamento animalesco, embrutecido, de corações extremamente embrutecidos, que eram os nossos, já foi muito difícil nós atentarmos a isso. Moisés, então, teve um planejamento para diminuir o comportamento social abrutalhado, embrutecido, e usou o famoso olho por olho, dente por dente, para diminuir os ímpetos mentais negativos. Ou seja, entrou-se numa estratégia de que, diminuindo a brutalidade de um povo endurecido, amargo, abrutalhado, animalesco mesmo, que era a nossa condição mental, foi se transformando, iniciando processos de transformação assim sutis, para que a gente fosse iniciando condições de amadurecimento do nosso coração, amadurecimento de outras propostas de vida que nos fizesse sentir melhor. Então, eu considero a primeira aula da espiritualidade maior, diante do nosso processo de evolução como seres moradores de uma comunidade planetária como a Terra, que ainda é de provas e expiações. Que é de provas e expiações por quê, gente? Porque o ajuntamento dos pensamentos dos moradores desse planeta, que somos nós, ainda, na maior parte das vezes, são de pensamentos imperfeitos. Nós somos assim até hoje. Imagine 500 anos antes de Cristo. Nós estamos aí jogando 2.500 anos, mais ou menos, passados. Ok? Então, houve-se muitas ideias trazidas por profetas, trazidas por espíritos que participam da equipe que trabalha nos educando. Tá? Quando nós falamos de espiritismo, nós não falamos de religião. A religião é aquela que nos aproxima a Deus por conduta mental, por conduta de existência, enfim. Nós falamos de um planejamento de aula, como se nós estivéssemos matriculados na escola. E que nesse momento nós estamos tendo a cada aula, a cada dia, aulas que nos dão aprimoramento. A primeira ideia de aprimoramento são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, então, se você for lá pegar os 10 mandamentos, a gente até pode procurar e trazer os 10 mandamentos aqui.
para você. Você procura um por um, estuda um por um. É importante, viu, gente, que vocês leem muito. Não fica só atento à aula em si. Leiam bastante. A aula de hoje está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, está contida na Gênese. Evolução em Dois Mundos também fala da trajetória e a missão de Moisés, ok? Moisés, então, é o primeiro assistente de Deus, nosso Pai, nosso Criador, de Jesus, nosso Mestre, e que veio no meio de nós. E veja que ele só tem só esse objetivo na encarnação dele. Ele conduz o povo a uma terra prometida, e ele infiltra ideias, ele, através da temerosidade, do temor, do medo de algo pior, né? Que é sempre assim, a ideia de algo pior, se você não fizer, você vai para o inferno, arder no fogo do inferno. Nada do que não seja a realidade, mas não a realidade numa condição temerária, né? Se você não for bom, se você não tiver pensamentos bons, você vai sofrer no inferno. Não, não é isso. Essa ideia de sofrer no inferno, por exemplo, ela está no nosso subconsciente. Está vinculada às várias vezes em que a gente desencarnou. Como que funciona a coisa? O que eu penso e o que eu ajo é aquilo que eu sou, que me traz uma frequência vibratória adequada pelo que eu sou. Essa é a liberdade de ser. Ferramentas de Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nós. Ok? E aí, o que acontece? Se eu desencarno numa condição de pensamentos horríveis, comportamentos horríveis, formas animalescas, matar o outro não tem significado nenhum, como eram os comportamentos na época de Moisés, automaticamente para onde eu vou? Eu vou para lugares desconfortáveis, porque as minhas atitudes mentais e as minhas ações pessoais me colocam mediante a uma frequência vibratória de acordo com o que eu sou. Se eu sou maligno, eu vou para perto de espíritos que são malignos como eu. Automaticamente, o que isso significa? Significa que a gente vai para zonas umbralinas. Não porque Deus quer, porque alguém determinou para isso. É porque exatamente o juízo final, contido na Bíblia, mal interpretado por nós, não é sentenciado por um tribunal de justiça espiritual. Ele é sentenciado pela minha forma de ser, pela minha forma de agir, pelo meu meio de pensar. Ok? Então eu penso, eu sou o que eu penso. Eu ocasiono, então, vibrações que vão me colocar naquele lugar, não porque alguém me colocou lá, não, é porque é um campo de atração de acordo com o que eu sou. Eu vou estar sempre num lugar, espiritualmente falando, que está plenamente adaptado com o que eu sou, para que não haja em mim uma condição de estranheza ou que eu não me sinta desconfortável mediante a estar num lugar completamente diferente daquilo que eu sou. Isso é justiça plena e absoluta de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Então, os 10 mandamentos é a primeira lição vinda por Moisés, o nosso querido revelador, primeiro revelador, portanto, a primeira revelação contida nos livros da edificação. Ele traz, então, as primeiras ideias a serem infiltradas em nós. E aí espera-se o amadurecimento desses alunos terráqueos, que somos nós. De Moisés até Jesus, levou-se 500 anos de espera. 500 anos em que nós encarnamos, desencarnamos, vários comportamentos sociais, várias cidades que foram fundadas, enfim, vários comportamentos de cidades que foram respeitadas, modos de se pensar, ideias que foram se filtrando através de outros reveladores que passaram desapercebidos, muitos nomes conhecidos, mas muitos ainda que nem deixaram o seu nome na história, mas vincularam ideias que foram aceitas por muitas pessoas, foram interessadas por muitas pessoas, redirecionamento de endereço, tudo isso vem
conduzido pela espiritualidade maior. Você diria como? Estou dando aula agora, por exemplo, né? Eu não acredito em hipótese alguma que eu não esteja sendo assistenciado pela espiritualidade para conduzir ideias, para me vir ideias, para que eu possa dizer aos senhores, para que possa a gente compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Isso é algo natural na nossa vida. Viu? São os mecanismos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, dentro de nós, né? Dá para se entender muito quando perguntado para Jesus, Senhor, onde está o reino dos céus? O reino dos céus, nos diz Jesus, está dentro de nós. Então, movimentamos os poderes desse reino em benefício próprio. Essa frequência que eu consigo, mediante a minha evolução, que me coloca numa condição de mundo melhor quando eu desencarnar daqui, quando eu sair daqui, que for para a espiritualidade, é exatamente através da minha liberdade, do meu jeito de ser, que vem se transformando de encarnação para encarnação. E nós vamos para a espiritualidade, temos condições de receber tratamentos na espiritualidade, diversos tipos de tratamentos, ok? Nunca acredite que nós estamos sozinhos, viu, gente? Em momento nenhum nós estamos sozinhos. Nós vamos estudar, como eu disse, é um curso, nós vamos estudar que existem intervenções dos espíritos, mais do que a gente possa pensar, segundo os próprios espíritos, os amigos, está contido essa informação no livro dos espíritos, ok? Livros que precisam se ter. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem diversas, né? José Herculano Pires, Salvador Gentili, certo? A Gênese, está aqui assim, do meu lado, né? A Gênese, ok? Enfim, Livro dos Espíritos, tem obras póstumas, que eu não peguei, tá ali, obras póstumas, Livro dos Médiuns, que são estudos que nós vamos fazer no futuro, ok? Esses livros da codificação eles são sumariamente importantes para que a gente vá entendendo as informações contidas na doutrina, tá? Nós iniciamos hoje, então, de Moisés. Não falei muito do personagem de Moisés em si, mas a história é mais ou menos essa. O povo era endurecido, o povo tinha comportamentos animalescos, tinha adorações de diversos deuses. Isso precisava ser modificado na gente. Eram comportamentos e ideias surgidas através da atividade mental que se existia na época. Moisés é um auxiliador, direcionou o povo o máximo possível no que se diz conduta mental, ok? Claro que ele levou para um lugar onde pudesse ter montasse uma cidade, onde pudesse se comportar e as pessoas pudessem ter a sua liberdade, seu livre-arbítrio de pensar, mas ele redirecionou as pessoas dizendo que o Deus é único, né? E infiltrou-se ideias e comportamentos. Naquela época precisávamos amaciar os nossos comportamentos. Então a primeira ideia que se tem é a trajetória, é trazer os 10 mandamentos, estudar os 10 mandamentos, né? Nós tivemos 500 anos, ficou se esperando isso. 500 anos, então, ficou se mesclando espíritos que entravam no nosso comportamento social, traziam algumas ideias, traziam algumas informações. Sócrates, Platão, né? Que são os mais famosos. Sócrates tinha ideias maravilhosas que se assemelha a muito à nossa doutrina espírita, outros povos mais religiosos, mais macios, para se esperar a vinda de Jesus, né? Todo esse planejamento da espiritualidade de maneira sutil, sem se interferir no nosso livre-arbítrio, sem se interferir na nossa escolha de conduta social. Então, é entendido que se esperou-se 500 anos para maturar aquelas ideias, onde muitos espíritos se transformaram com aquelas ideias dos 10 mandamentos, com as ideias, inclusive, dos comportamentos sociais épicos, através da lei mosaica, que a lei mosaica foi se transformando de acordo com os comportamentos, conforme foi se achando melhores escolhas, foram se acrescentando leis, foram se acrescentando
atividades jurídicas importantes para que o povo começasse a sair de um preceito mental animalesco. Ok? Então, gente, é mais ou menos por aí a introdução da primeira revelação. Tá? Queria que você fosse ler, tudo bem? O tema da aula de hoje está em Evolução em Dois Mundos, né? Capítulo 20, fala sobre Moisés, a vida de Moisés. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Gênese, né? Na Gênese o capítulo é Características da Revelação Espírita, está no capítulo 1, ok? E estudem. Se tiverem alguma pergunta, façam as perguntas. Às vezes eu vou esperar assim, umas 2 aulas, 3 aulas, e dependendo do montante de perguntas, aí eu faço uma aula para responder essas perguntas, né? E a gente vai compartilhando informações. Quanto mais atividades e mais perguntas tiverem, eu considero que a aula vai ficando melhor. Por quê? Porque eu vou entendendo o modo de pensar de cada um dos senhores e aí a gente vai colocando informações. A primeira atividade eu gostaria que você tirasse o teu pé da imaginação e que nós procurássemos a fé raciocinada. A busca da fé raciocinada é entender exatamente a motivação de todo esse planeta, de toda essa existência, não nos entendermos como únicos, porque Deus é extremamente criativo, bondoso, e tem diversas formas de vidas diferentes, diversos planetas diferentes, ok? Muitas pessoas até dizem assim, o planeta está para acabar, o dia X está para chegar. Existe uma lição muito importante no capítulo de número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra vai existir, pelo menos pelo que diz Jesus, até o último ceitil, até que a última pessoa pare de pensar em maldade, para ser mais claro rapidamente. Portanto, então, a Terra vai existir durante milênios ainda. Ok? Nós temos ideias banais de que a sociedade tem um comportamento que está fora do controle da espiritualidade. Nunca esqueçamos, gente, Deus, nosso Pai, nosso Criador, está no comando. Jesus, nosso Mestre, nosso querido administrador do planeta, ele está no controle da administração das nossas vidas num sentido de nos conduzir à evolução, não no sentido de manipular a gente como seres marionetes, não. No sentido de nos levarmos a entender as ideias, os ensinos dos 10 mandamentos, lição de hoje Moisés. Futuramente, na próxima aula, falarei do Evangelho segundo o Espiritismo, as ideias de Jesus, e depois, já na terceira aula, a revelação do Espiritismo, o Consolador prometido pelo próprio Jesus. São aulas, viu, gente? São aulas de introdução de ideias para que nós começamos a iniciar processos para pensarmos com mais qualificação. Pensar com qualificação é pensar no bem, tá bom? Bom, gratidão por mais esta possibilidade de trabalho. Espero poder ter ajudado bastante. Conto com a sua presença, compartilhe com seus amigos. O canal não tem fim financeiro nenhum e pretendo continuar dessa maneira. Aqui eu só quero compartilhar informação. Espero que a espiritualidade maior nos ilumine. Espero que os senhores possam acostumar com o meu método de aula, com a minha forma de aula, e a cada momento aceito sugestões para modificações de tudo. Ok? Moisés é a primeira revelação. É um ser em que a gente tem uma gratidão imensa. Trouxe os 10 mandamentos. Podemos falar que foi o primeiro médio histórico que nós tomamos conhecimento, porque recebeu da espiritualidade isso, de forma mediúnica mesmo, intuição, essas coisas. Trouxe essas ideias ao povo. Nós estávamos, então, ou encarnados ou desencarnados, mas estávamos já em processo de aprendizado, já há muito tempo, por Deus, nosso Pai, nosso Criador.
Tá bom? Até a próxima, gente. Muito obrigado.